processo bem complexo, né? Complexo, É um processo complexo, Aí. porque são muitas etapas, passa por, né, são vários processos, e além disso, cada local tem a sua peculiaridade, né? Cada efluente tem, não é tudo igual. Então, o projeto de uma estação de tratamento em um determinado local é diferente daquele outro, é um outro tipo de efluente, é outra situação. A gente pensa que é tudo igual, mas não é. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Papo Manutenção, que é um podcast que é uma coprodução da Traction e da revista Manutenção, que traz para estudantes e profissionais da manutenção conteúdo com muita informação, opinião e muito aprendizado da indústria. Meu nome é Tamires e hoje eu chamo mais uma vez o Fauzi. Fauzi, é clássico isso, clássico. As pessoas que estão nos ouvindo já sabem o que aconteceu, mas eu preciso relatar que o Fauzi entrou no estúdio com o microfone mutado. Eu sempre faço isso, parece que é procedimento padrão, né? Tudo bem, Tamires? Tudo ótimo, você ansiosa para mais um papo? Isso aí, né? Mais um assunto interessante na mesa, né? Muito, muito. Dessa vez eu gosto de chamar de celebridade do mundo da indústria e das redes sociais. Talvez as pessoas não esperavam que isso ia acontecer, mas eu estou muito feliz que ele topou participar desse podcast. Então eu já aproveito para chamar e dar boas-vindas para o Silvano. Seja bem-vindo, Silvano. Obrigado, boa noite aí. Boa noite, Silvano, tudo bem? Tudo bem. Que bom que você apareceu para conversar um pouquinho com a gente. Eu estava conversando com a Tamires nos bastidores, e você sabe que eu tenho um carinho especial pela questão do saneamento, né? Porque eu comecei a minha carreira na Companhia de Saneamento do Paraná, do estado do Paraná, na Sanepar. Eu era menor aprendiz, lógico, né? Eu não tinha idade ainda para atuar profissionalmente, mas foi ali o pontapé inicial. Trabalhei dentro de um departamento que chamava Engenharia de Projetos e Obras, o SPOSO na época. Era um prédio de 7 andares lá na cidade de Cascavel. E eu aprendi muito ali, foi uma fase de muito aprendizado, não só com relação à questão do saneamento, mas também com relação à questão da engenharia, né? E tenho um carinho muito especial pela tua área de atuação, assim como tenho um carinho especial também pela questão das redes sociais e da divulgação da nossa profissão, né? Que, segundo me consta, tu tem uma página nas redes sociais, me conta mais sobre isso. Então, eu tenho o Instagram, né? Tem as redes sociais do Foco da Manutenção. Foco da Manutenção? Foco na Manutenção. Isso. Aí, ali eu gosto de colocar, né, algumas coisas que a gente costuma vivenciar aqui, né? Eu costumo dizer que a gente está na trincheira da manutenção. E realmente, né, a gente está na ponta, estou na ponta, na execução de atividades de manutenção no saneamento mesmo. E aí, gosto de colocar algumas coisas ali, algumas coisas o pessoal se identifica. Eu costumo dizer que eu gosto de colocar no foco da manutenção o que eu gosto de ver em outros perfis. Então, eu vou juntando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada referência, né? Eu acho que a gente sempre busca referência, né, em alguma, né? Alguns posts que eu faço aqui, eu me referencio no Ariel, lá do Diário da Manutenção, que sou fã, ele é muito fera, né? Vocês conhecem bem ele ele é da casa, né? O mestre da gambiarra, o famoso MacGyver. O Grachola. Então, me referencio nele, algumas coisas aqui que eu faço, mas eu tento também colocar um pouquinho de conteúdo, né? Referenciando no que vocês fazem também, que eu acho sensacional o tipo de conteúdo que vocês colocam ali, né? A qualidade naquele material ali, pô, ajuda muito a gente que está aqui. Então, eu criei o foco para isso, né? Para compartilhar um pouquinho de experiência. A gente tem um limite, né? Quando a gente está compartilhando algumas coisas do nosso dia a dia, hoje em dia a gente tem, né, as leis de proteção de dados. Então, às vezes você não pode expor uma determinada, né, fabricante por algum problema, porque às vezes aquele problema pode ser interpretado de outro jeito, e aí a gente tem que ter né, uma linha tênue ali que a gente tem que usar para poder fazer alguns conteúdos aqui. Mas eu estou contente com o crescimento que está tendo, assim, não está bem tranquilo, bem dentro muito acima do que eu esperava até. Mas você sabe que o conteúdo da revista Manutenção, ele é todo licenciado em Creative Commons, né? Ou seja, você pode reproduzir o conteúdo da revista citando a fonte, né? Então, sinta-se autorizado caso encontre algo na revista que você queira reproduzir. Eu tenho muita coisa salva. Tem muita coisa salva ali da revista Manutenção lá no Instagram para fazer posts. Muito bom. Eu acho que assim, é comum do pessoal achar que não, a revista Manutenção é terra sem lei, né? O pessoal recorta e retira parte do conteúdo e não publica, não cita a fonte e tal. Eu acho que a gente tem que somar esforços ao invés de dividir, né? Como
Você É, está participando hoje do Papo Manutenção com a gente, o Ariel já participou em uma ou duas ocasiões, já foi até participar de feiras, de exposições com a Traction, e assim, eu acho que a gente precisa mesmo somar esforços, né? Por exemplo, eu conheço de manutenção industrial, um pouquinho de automotiva, mas saneamento eu não conheço muito, entendeu? Então, uhum. assim, acredito que a tua vinda hoje vai ampliar o meu horizonte com relação a isso. E é essa somatória de forças que agrega, né? Isso que é importante para nós profissionais da área. Às vezes o pessoal fica meio com medo, assim, não, tem que fazer que nem o Ariel, como você, tem que chegar junto, eu quero participar, no que eu posso somar, onde que eu posso agregar em alguma coisa e participar mesmo. Acho que isso é muito importante para nós. Assim, E é que pode falar, dificilmente Silvana. você vai ter resposta para todas as perguntas, né? Sim, sim. Mas o pouco que você responder, de repente, já vai ajudar um outro colega que está em outra situação, que de repente tem uma visão daquele mundo que a gente vive, né? Sim, Eu já Sim. postei coisas aqui que eu achei, não, isso aqui é muito básico. Aí o colega disse, não, cara, mas cara, tem gente que nunca viu isso aí, posta aí, não tem, né? Posta que pode chegar alguém. Então, se chegar em alguém, já valeu, é né? verdade, Então, é acho que o verdade. nosso objetivo é esse. Eu sempre gosto de botar as referências quando né, a gente não tem criatividade para sempre, né? Ou nem conhecimento para postar tudo. Então, eu sempre gosto de botar assim as referências, né? Por bastante, porque é importante você referenciar e dar o crédito para quem realmente pesquisou, estudou aquele assunto e disponibilizou o Sim. material, né? Sim, com certeza. Verdade. Outro dia eu pedi para o pessoal produzir uma GIF, uma imagenzinha de uma válvula, né? Que é algo bem comum e básico, como você falou, né? Às vezes é algo básico que passa despercebido e ninguém dá importância. E, assim, você que é da área de saneamento, você conhece a posição da válvula, ela indica se a válvula está fechada ou aberta, né? A posição da alavanca ali, né? Se estiver no Uhum, sentido da linha, está aberta. Se estiver cortando a linha no sentido de 90 graus, é porque a válvula está fechada. E isso é básico para quem trabalha com fluidos, com indústria química, com saneamento. Só que para outros segmentos, o pessoal dos outros segmentos não conhece. Quando postou verdade. essa GIF Uhum, aí, assim, teve muita gente agradecendo. Pô, não sabia disso, eu não conhecia, não tinha ideia. E é uma forma de você identificar visualmente, né? Às vezes você está passando perto de uma linha, de um pipe rack, você vê uma válvula e você, de longe, você sabe se ela está aberta, se ela está fechada. E é uhum. algo que às vezes as pessoas não dão muita importância, porque é muito básico. Mas, às vezes, o básico não chega em todo mundo, né, Silvano? É verdade, é. O básico para a gente é uma novidade para outros, né? Eu acho que Exatamente. e até quando, né, até eu estou usando o bonezinho, esse lá, o Blue Cap, porque eu acho que, né, vi o vídeo que vocês falando, qual é a função da comunidade Blue Cap, né, que é realmente eu acho que passar as vivências de cada um, né, compartilhar as vivências, eu acho que isso que é o grande objetivo, eu acho. A revista, né, a comunidade em si, ela tem esse propósito de ter muita troca, né? Eu acho que é por isso que hoje a gente tem os grupos, né? A gente tem os eventos que a gente faz, que a gente gosta muito, e conteúdos gerados a partir das discussões que a gente faz, né? São conteúdos, assim, que vão desde o básico até avançado, né? Tem conteúdo que a Uhum, gente gera, tipo, tipos de porca, tipos de parafuso, né? Tipos de sim. chave, que às As vezes. fórmulas ali também, né, aquelas Exato, fórmulas que... as fórmulas de elétrica, termodinâmica, que Uhum, fazem sucesso nas redes sociais, né? Que às vezes a pessoa que tem gente que está estudando ainda, né? Tem estudante, verdade. tem o pessoal técnico ainda, né? Então a gente gosta muito de abranger todas as camadas, né? E já que a gente já começou com o pé direito, eu vou só dar uma breve apresentação para o Silvano e contar um pouquinho da trajetória dele nesse mini currículo. Eu chamo esse momento de frente com o Tamires porque eu sempre reproduzo a estética da Maria Gabriela. Marília Sabe que eu Gabriela. tenho um post aqui que é uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Sim, Tem um post que eu é, arranjei uma confusão até com alguns engenheiros aqui do post com a Marília Gabriela. depois eu vou querer ouvir, hein? Mas o Silvano, ele tem mais de 10 anos de manutenção, ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos, ele é fundador do Foco na Manutenção, que já tem quase 20 mil seguidores no Instagram, e também tem a rede social no LinkedIn. Hoje ele trabalha com atividades de manutenção e equipamentos que vão desde a captação de água, passam por aqueles que realizam
transporte e tratamento de efluentes, assim como aqueles que realizam a coleta, transporte e tratamento de esgoto. Então, só nessa frasezinha você já deve imaginar qual vai ser o assunto de hoje. Além de contar um pouquinho, né, de como que é o Silvano criando os conteúdos para o foco da manutenção, né? Mas hoje o foco mesmo é a gente entender como é a manutenção em saneamento básico, né? Qual a relação dos dois? Qual que é a importância? Até porque a gente nunca imagina, a gente esquece um pouco, né, que coisas do nosso dia a dia também precisam de manutenção. Verdade, Tamires, e muita gente acha que a água chega na torneira por mágica e que apertou o botão lá, a válvula da descarga, se livrou do problema, né? Porque na realidade aquilo ali precisa ser descartado, tanto residencial quanto comercial, assim como industrial, né? Que muitas vezes vem ali com química, com residual de processos químicos, e todo mundo acha que essas coisas acontecem num passe de mágica, né? E na realidade não. Existe toda uma indústria por trás disso, né? Todo um procedimento, normas, leis ambientais. Exatamente. É um processo bem complexo, né? É um processo complexo. Porque são muitas etapas, passa por, né, são vários processos, e além disso, cada local tem a sua peculiaridade, né? Cada efluente não é tudo igual. Então, o projeto de uma estação de tratamento em um determinado local é diferente daquele outro, é um outro tipo de efluente, é outra situação. A gente pensa que é tudo igual, mas não é. A gente teve uma discussão até uma discussão com um representante de uma empresa, né? Que a gente teve um problema de uma estação, e ele falou, não, aquela estação lá, a gente teve que adaptar porque ela era para um outro tipo de efluente. Então, aí eles fizeram a adaptação. Então, a gente pensa que é tudo igual, né? Grosso modo, esgoto é esgoto, água é água, não. Tudo tem a sua peculiaridade. Então, é um universo bem, bem complexo o saneamento. São processos diferentes, né, Silvano? Eu entrei sem áudio, mas são processos diferentes que acho que no decorrer do episódio de hoje tu vai conseguir entrar no detalhe pra gente e explicar um pouquinho melhor isso, né? Porque dependendo do resíduo, é um tratamento diferente. Não é tratamento só de saída, tem tratamento da água, né? De entrada, tem tratamento de efluentes, de águas pluviais, são coisas diferentes com destinações diferentes, né? E assim, acho que tudo no decorrer do episódio de hoje a gente vai conseguir entrar melhor nos detalhes, mas eu queria iniciar e dar o pontapé inicial perguntando para ti quais são os principais desafios enfrentados na manutenção de sistemas de saneamento. Bom, hoje, né, a gente que está aqui, principalmente que está na base, né? Está no final do processo, que a gente que vai lá consertar, que vai lá botar os equipamentos de volta para o processo quando tem algum tipo de problema. Eu acho que a educação, na verdade, a educação é a base de muitos e muitos dos nossos problemas, né, de diversas áreas, né? No saneamento não é diferente, porque, né, quando você tem uma comunidade engajada e educada, ela vai ajudar todo o processo, né? Acho que quando você descarta corretamente ali o seu resíduo, né? Quando você trata de forma correta o seu efluente, né? Limpando suas caixas de gordura, a gente, né? Por exemplo, né? Se vai fazer manutenção em sistema de elevatória, a gente já pegou seringa com agulha, então, que realmente ela, dependendo do tamanho, ela passa pelo gradeamento, né? Você tem um distanciamento mínimo do gradeamento para poder, né, dar vazão no efluente e tal. Então, a gente encontra bastante coisa nesse sentido que não deveria estar ali, ligação irregular da água, né, da pluvial, ligada na rede. Isso é um dos principais problemas que a gente tem, né? E também a gente tem outro desafio que são, na verdade, até as mudanças climáticas têm afetado o saneamento também. Porque você imagina, a gente passou em 2019 com um período de estiagem bem forte em algumas cidades aqui do interior. Eu acho que até hoje em dia no Rio Grande do Sul tem esse problema de estiagem também. Então aí as empresas de saneamento têm que buscar recursos, né? Outras formas de buscar água ali em poços profundos. Então é um outro desafio também. Além disso, controlar as perdas, que tem bastante perda ainda nos processos, né? Depois do tratamento tem índice ainda alto de perda, então são desafios. E também a questão da tecnologia, né? Acho que as empresas têm é um desafio se atualizar. Para muitos ainda estão, né, agarrados num processo mais antigo de materiais, de ferramentas, de, né, modos de tratamento e tem que ir para um outro estágio para melhorar a performance também. Isso é um desafio, porque as empresas saírem da zona de conforto e se modernizar é um desafio, né? Quando você muda um pouquinho o processo, é um desafio também. Então, basicamente, assim que eu vejo de desafio é a questão da educação. Essa educação vai também
a nível de políticas públicas também, porque a gente sabe que o saneamento, principalmente aqui no Brasil, ele é tardio, né, em relação a outros locais. Até tem aquela premissa, investir em saneamento nunca foi prioridade porque não aparece, né, é tubo enterrado, não dá volta, esse tipo de coisa. Além disso, tem a questão também que são obras, geralmente, né, eu assisti uma palestra que são obras de longo prazo, então, no passado não se investia tanto porque, não vou começar a obra agora, porque essa obra vai acabar no final do meu mandato e o outro que vai ter o crédito. Ainda tem mais esse senão em relação ao saneamento, né? Mas, assim, hoje em dia, acho que está mudando bastante essa visão, né? Acho que as políticas públicas estão mudando, a gente tem, né, metas aí que são bem ousadas, né? Mas que é bom ter meta. Acho que se você não tem meta, você não se movimenta. Então, eu acho que o saneamento tem esses desafios aí pela frente, né? Sim, importante. Acho que também vale a gente ressaltar que tem muitos locais ainda no Brasil, né, que não tem saneamento. Então, isso que o Silvano falou é de extrema importância. E aí, acho que queria dar um passo para trás, mas eu queria que você explicasse para o pessoal como que é a manutenção nesse sistema, como que ela funciona, né? Tipo, ela tem alguma peculiaridade com outros... A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né, e tudo mais, que você disse que ela tem peculiaridades, né? E como que são essas peculiaridades? O saneamento é assim, né? A gente tem insalubridade, periculosidade, né? Para a gente que atua na manutenção, a gente tem os treinamentos, né? 35, 33. Então, a gente tem muito espaço confinado, tem equipamentos com vaso de pressão, tem pressão, a gente tem altura. Então, a gente tem uma série de dificuldades para se executar uma atividade de manutenção. No esgoto, principalmente, você tem estações elevatórias. Muitas vezes, você vai atender um cliente, né? E chega lá, você não tem os dados do equipamento. Como é que você vai ver se a bomba está, uma bomba submersível, ela está lá dentro, né? Certa vez eu fui atender fora da empresa que eu trabalho, pediram para eu dar uma olhada numa folga, e eu fui lá e no condomínio tinha uma estaçãozinha elevatória, tá, mas qual é a bomba? Porque geralmente o parâmetro, né, que você usa quando não tem nada é o modelo da bomba, corrente, né? A partir dali você tem um dado de corrente de operação média que ela pode estar operando ali, a grosso modo, né? E não tinha nada. Então, o saneamento no esgoto, a água, por exemplo, a maioria são boosters, né, que são umas caixas que você vê às vezes no lado da estrada, na região que você mora, né, com adesivo da empresa que faz o fornecimento. E o booster em si, você abre a tampa, você já vê o modelo da bomba. E numa estação elevatória, você já não tem isso, porque a maioria, né, tem modelos de estação elevatória de poço seco, poço úmido, mas eu digo isso nas modelos de poço úmido, que eu acho que são a grande maioria, né? Essas de modelo de poço úmido, elas ficam submersas. Isso, são as bombas submersíveis que a gente chama, né? Que basicamente ela desce por um guia, né? E aí lá ela encaixa, onde encaixa o bocal de recalque e aí ela recalca o efluente, né? Entendi. Essas são mais complicadas, inclusive, para a gente dar manutenção, porque em alguns casos você tem que colocar um stop log, um balão, que a gente chama de balão, né? Você coloca lá na rede, infla ele até uma pressão, né, determinada pelo fabricante, ali geralmente é 2,5 bar, e ele veda completamente. Aí você, né, faz a medição de gases, né, faz toda a avaliação de segurança ali para liberar o pessoal para o ambiente, mas é uma atividade que é arriscada, né, que você usa um balão para fazer isso. Isso na maioria das empresas de saneamento ocorre isso, quando você tem às vezes, um problema no registro, na comporta de entrada, às vezes você tem esses problemas, você usa esse balão. Às vezes, para fazer um reparo numa rede, né, você vai lá e tem que usar o balão também, para poder fazer um reparo maior, uma ampliação. Então, esse balão um serviço complicado. E na água você tem a pressão, né? Você tem redes com mais pressão, geralmente, do que esgoto, né? E esse balão que você citou, ele funciona como se fosse uma válvula para interromper o fluxo para realizar a manutenção ali no local necessário, é isso? Isso, ele funciona desse modo, né? É um equipamento, não é um balão, é um equipamento que se usa bastante até. Interessante. Eu trabalhei na indústria química e em uma ocasião eu trabalhei em 2 empresas de processos químicos. Em uma dessas empresas havia alguns problemas, como por exemplo, as linhas de fluidos e de insumos que vinham da utilidades, elas não tinham válvulas na entrada das fábricas. Então, para você fazer uma manutenção, tu tinha que desligar a utilidades e automaticamente você parava as 2, 3 fábricas todas para fazer a manutenção, às vezes, num trecho de vazamento bem simples assim e bem rápido. E você tinha que parar tudo, porque parava utilidades.
E isso que você está me contando é algo semelhante, porque às vezes você está num trecho onde você não tem válvula para interromper o fluxo de efluente, mas existe esse método com balões para que você consiga interromper esse fluxo e realizar a manutenção. Muito interessante isso. Eu não sabia, não conhecia, não tinha pensado nisso ainda. É um recurso de emergência, né? Que se usa quando dá problema na comporta ou na válvula de entrada, principalmente nas elevatórias de esgoto, né? E na água tem a questão de, né? Se você não realizar manutenção nas válvulas de manobra, quando você tem um vazamento em algum ponto, é uma dificuldade também para você isolar aquele ponto, né? Para fazer o vazamento. Se você tiver um probleminha ali, já é todo um transtorno, né? Tem que fazer várias manobras, fechar outras, e tem locais assim que são bem complicados de você fazer, porque você vai isolar uma grande parte da cidade ou da região. Então, é que o saneamento, você envolve muitas pessoas, né? Acho que quando você vai fazer manutenção num booster que atende uma comunidade, né, de várias casas, várias pessoas, várias famílias, então se parou aquele sistema, você está diretamente impactando na vida de muitas pessoas, né? E tem aquele ponto, né, as pessoas não têm muita paciência de entender o que aconteceu, o problema, né? É tudo... Tem histórias assim que eu já fui atender um chamado num local, né? Foi um colega, um booster na região. A gente tinha acabado de chegar, estava avaliando a situação e já veio o pessoal, eu estou subindo. Quando eu chegar lá em cima eu quero água, senão eu vou descer e aí nós vamos conversar. Acontece. Eu quero tomar banho quente, se vira. Acontece. Ai. Silvano, eu queria saber também quais são as principais técnicas que são utilizadas na manutenção de estação de tratamento de água e esgoto. Bom, assim, a principal técnica que se usa, né, na captação, a gente tem as bombas, né, elas são monitoradas via supervisório, né, não tem o status de vibração, a gente tem bomba ligada, corrente, falha, né, aqueles dado padrão, que aí o pessoal monitora, né, se baixou a vazão, né, tem também medidor de vazão que está ligado, então qualquer diferença, né, qualquer normalidade na vazão, aí a equipe é acionada para ir lá e verificar o que está acontecendo, né, às vezes você tem, né, uma sujeira na peneira de captação da água, no caso, né, que passa por peneiras lá na captação, né, tem o crivo das bombas, isso falando em captação por bomba, né, a gente tem a principal estação que tem aqui, ela vem por gravidade, né, vem de um efluente. Tem, hoje em dia que a gente teve a estiagem aqui, em 2019, foi ampliado um sistema que pega de um outro rio, e tem outras bombas lá, então também está usando essas bombas, mas basicamente vem desse rio, lá tem as peneiras, então quando diminui muito a vazão, o pessoal vai lá, faz a limpeza, né, desse agradeamento, e quando a bomba, né, apresenta sinal também de baixo rendimento, o pessoal vai lá, dá uma verificada, ver o que está acontecendo com elas. Dentro da estação, né, de tratamento, tem os operadores que a princípio, eles fazem a inspeção visual, assim, dos equipamentos e também monitoram lá, né? Isso aliado ao sistema de supervisório, que tem os técnicos que ficam 24 horas monitorando lá o sistema, eles também acompanham, se dá alguma falha, eles entram em contato com o operador, geralmente o operador já informa que deu uma falha, eles olham no sistema e também geralmente é junto isso, né? Hoje em dia a gente tem os dados, as informações estão muito rápidas, né? Hoje em dia está tudo bem rápido. Indo para a parte da rede, a gente tem hoje em dia os sistemas para eliminar um pouco, de reduzir as perdas, né? Que são os macromedidores. Então, quando tem os macromedidores ali na rede, antigamente tinha uns boosters, a água saía da estação, ia, né, preenchia a rede, tinha as válvulas de manobra, e lá nos boosters era monitorada a pressão de sucção lá. Bom, tal booster geralmente opera com uma pressão de sucção de 20, 15 MCA. Se essa pressão zerou, o pessoal já vai olhar, vamos ver que tem alguma coisa na rede, né? Deu algum problema, vamos lá dar uma olhada no que deu. Ou, hoje em dia, não. Hoje em dia você tem os macromedidores na sequência que a vazão nesse macro baixou muito, o pessoal já sabe que pode ter algum vazamento ali, né? Tem algum problema naquela rede. Então, a gente tem que conferir também se realmente não é uma falha de medição ou uma falha no próprio macro, né? A gente também tem as válvulas reguladoras de pressão nesse caminho também, que fazem a regulação da pressão, regulam a pressão, né? A gente tem uma área, a geografia aqui onde eu trabalho, ela é bem irregular, né? A gente tem muito morro, então bombeia lá, daqui a pouco desce, e tem que ter as válvulas reguladoras de pressão que a gente também, né? Não obedeceu, começou a estourar muita rede, né? Que a gente chama, né? Quando começa a romper muita rede, o pessoal, deve ter algum problema naquela válvula lá, eles olham no supervisório, acompanham a pressão, ela não ajustou mais, manteve uma pressão muito alta, a gente vai lá e dá uma olhada nessa válvula, o que está acontecendo. Então, isso na parte de água, né? Na parte de esgoto,
que é um problema mais... A gente tem mais problema no esgoto do que na água, porque o esgoto em si, você tem estações elevatórias, né, que é o início do processo, né? O efluente sai das casas, vai pela rede e chega na estação elevatória. Na estação elevatória tem um gradeamento. Então, dependendo da... Aqui a gente tem a sazonalidade, né? Chega dezembro, entre dezembro e fevereiro, triplica a população, né? As áreas onde tem muito restaurante, é muito... Eu acho que teve uma reportagem recentemente na TV aberta falando sobre os problemas que teve no Rio de Janeiro, tem muito problema com a gordura, né? O descarte irregular do óleo. Então, o óleo, principalmente no inverno, ele solidifica nas redes e dá um problemão. E aí, no verão, a gente tem muita presença de gordura nas redes. Então, ela vai no gradeamento, obstrui esse gradeamento. Então, aumenta a frequência de limpeza. Fica aquelas camadas? Isso, fica aquelas camadas e vem, na verdade, vem umas placas, assim. E elas obstruem, ó. Você imagina que você tem um gradeamento, né? Vai passando efluente, e aí vem aquela placa de gordura e fica... E aí extravasa na rede. A elevatória, você olha pelo supervisório, né? Às vezes tem locais que tem uma sonda também no PV do gradeamento. Você imagina que uma estação elevatória é dois buracos, a grosso modo, né? 2 buracos. Tem um buraco onde chega o efluente, que tem uma grade, e aí tem um tubo ligando com o outro onde tem a bomba, para não ir direto onde tem a bomba sujeira. Então, ela passa nesse... Então, o que acontece? Tem locais que a gente tem sondas ali para avisar quando tem problema no gradeamento. Aí, subiu o nível demais no gradeamento e a bomba está com nível baixo, então quer dizer que tem algum problema no gradeamento. Então, o pessoal vai ter que ir lá rapidinho para limpar. Isso quando não tem mecanizada, porque a mecanizada é mais em locais que tem espaço. A gente sabe que, né, a arquitetura das cidades aí hoje em dia tudo muito amontoado, você faz elevatório em calçada e nem sempre dá para botar uma grade mecanizada e o pessoal vai lá realmente manualmente limpar. E isso é uma prática, assim, no verão, tem que fazer com muita frequência, porque, né, muito turista, muito movimento, é bom, é ótimo para a economia, né? E aí a gente tem que trabalhar para minimizar esses efeitos e tem que aumentar a regularidade de limpeza. E, ao mesmo tempo, aumenta também a quantidade de sujeira que vão para as bombas, porque mesmo com gradeamento, você passa, né, acho que cabelo, eu sou careca, né? Mas o cabelo é um problema bem sério para a gente que trabalha no saneamento. Ele vai acumulando, ele forma uma malha assim que realmente embucha as bombas. Forma bucha mesmo, bucha de cabelo. Forma bucha. Vem o cabelo, porque pequenos pedaços de pano, isso vem coisa no esgoto que vocês nem imaginam, né? Vem seringa, né? A gente pegou seringa que passa também pelo gradeamento com agulha e tudo. Então, e aí isso passa também nas bombas. Aí como é que a gente sabe esse problema nas bombas, né? Baixo rendimento da elevatória, geralmente, dependendo do sistema, tem 2, 3 bombas, né? Sempre tem a bomba reserva. Então, a partir do momento que o supervisório constata, né, que a bomba não desligou mais, ficou sempre ligada e a outra começou a entrar, eles, né, tem um pessoal bem inteligente nesse sentido, não é um sistema automático ainda, né? O sistema da falha, quando a bomba dá uma sobrecarga, né? Subcorrente, sobrecorrente, então aí ela dá uma falha e essa falha aciona o alarme, né? E aí aciona a equipe para ir lá, no caminhão, né? Içar a bomba para fazer manutenção, e aí a gente faz essa manutenção que é a manutenção de emergência, vamos dizer assim. E aí já deu um problema numa bomba, por mais que a outra está operando, mas aí já tem que ir lá porque já enquadra como uma manutenção de emergência, né? No verão, aqui em Floripa, a gente, em algumas, né, situações aqui das praias, principalmente, o fluxo vai todo para as praias. O centro reduz, e aí nas praias tem uma rotina de içamento preventivo das bombas. Aí a gente tem que, uma vez por semana, a gente está içando as bombas daqueles locais para eliminar esse tipo de problema, porque dependendo da marca, a gente tem vários fabricantes de bomba, né? Assim, a experiência que a gente tem aqui no saneamento é assim, tem marcas de bomba que ela, não sei se é o enrolamento do motor, a gente ainda está analisando isso, que ela fica com a bucha ali, não dá falha, a gente não tem grandes variações no torque, na corrente, tem a variação no rendimento, mas ao mesmo tempo você tem as outras bombas operando e se você não tiver esperto e atento, você vai deixar aquela bomba muito tempo ali com aquela bucha ali e começa a desgastar, né, a placa de fundo, os componentes da sucção dela, e aí ela vai perdendo rendimento depois. Então, manutenção na parte de esgoto, basicamente a estação elevatória é isso, né? E tem as limpezas periódicas. Por exemplo, se tem um período, começa a dar muita chuva, naturalmente a gente vai ter intrusão de areia, acontece, né, que vem da pluvial, conexões irregulares e tal, e aí vem muita areia. E aí, depois desse período, o pessoal faz limpeza. Além disso, né, a gente hoje em dia tem os contratos que são limpezas periódicas de todas as estações. Eu acho que aqui em Florianópolis, a gente tem, eu não sei os números exatos, mas acho que tem umas 100 estações elevatórias. Então, eles fazem a limpeza, quando acaba a última limpeza, eles voltam para a primeira. Então, eles fazem esse ciclo de limpeza periódica, né? Mesmo assim, ocorre de dar algum problema,
E aí lá na estação de tratamento de esgoto a gente tem um monte de equipamentos também, né? Hoje em dia tem 2 tipos básicos de estação de tratamento de esgoto. Também tem na água, né? Que é a estação biológica e tem a estação compacta. Os dados, assim, né, técnicos de cada uma, não vou saber, né, dar precisão para vocês, mas assim, tem a biológica, a compacta é bem menor, uma quantidade maior de equipamentos, só que ela está num espaço menor, usa mais produto químico, a biológica não, usa menos. Ali, a compacta a gente tem alguns elementos bem agressivos, né, dependendo do tipo de tratamento, usa o cloreto férrico, que hoje a gente vai fazer manutenção, é um sistema bem complicado, porque as dosadoras de cloreto, né, que ele vai fazer a coagulação ali para ajudar na flotação, então tem esses químicos que são bem complicados a gente mexer, a gente tem que usar umas luvas especiais, então e é um ambiente agressivo por si só, né? O esgoto, eu acho que essa semana a gente fez manutenção num sisteminha que está bem comprometido, a gente já pediu a troca, porque o esgoto é muito... Tanto que nas estações elevatórias você tem que ter uma saída também do material, do gás gerado, né? O metano. Você tem que ter uma saída porque ele chega a reagir com o próprio concreto em si, ele chega a reagir com o concreto fica podre. Então, a gente tem bastante peculiaridade no esgoto. Viu, Silvano? Uma peculiaridade que eu me lembro é que, por exemplo, o tratamento de água é uma coisa, o tratamento de efluentes é outra, né? Então você tem, por exemplo, no tratamento de água, você tem a famosa ETA, Estação de Tratamento de Água, né? Que é onde se faz o tratamento da água. E nessa ETA existem ali processos, né? Assim como na ET, que é a Estação de Tratamento de Efluentes, também existe uma sequência de processos, né? E eu me lembro, eu não sei dizer qual é exatamente a ordem correta dos processos, mas eu me lembro que tem um processo de decantação, tem um outro que você citou aí, que é o de flotação, e tem um outro que já é o químico, né, onde você dosa ali um produto químico para reagir e conseguir separar resíduos e tal. Tem como você fazer um overview, um resumão assim dos processos que existem tanto nas ETAs quanto nas ETs? Porque assim, tem muita gente que não conhece como funciona o saneamento básico, né? E acho que esse overview vai dar uma noção geral para todo mundo de como que entra, como que sai toda a questão da água, né? Como que ela é tratada na entrada e na saída. A grosso modo, assim, na estação de tratamento de esgoto, né? O efluente vem das estações elevatórias, em tese, ele já vem já passou por um gradeamento, né? Já vem, teoricamente, com uma quantidade menor de matéria, né, sólida, enfim, mas a gente sabe que sempre passa pelo rotor, porque as bombas de esgoto, as bombas submersivas para o esgoto, elas têm uma abertura de rotor maior, então tem uma limitação bem maior de material que passa por elas. Então, esse material vem pela rede, ele chega, né, na estação de tratamento, passa por canais e passa por um gradeamento. Grande parte, né, acho que praticamente 100% das estações, ela tem um gradeamento mecanizado, e aí o nível sobe, né, ele começa a obstruir, o nível sobe, ele aciona, ela vai tirando aquele material e ele vai para uma rosca que, em alguns casos, né, ela compacta para tirar a umidade e joga ele no contentor. Dali ele vai para um aterro, né? E aí, depois disso, né, você tem a calha que faz a medição de vazão, ali você sabe a vazão que está chegando na estação para poder fazer todo o acompanhamento, né, de como está o efluente na chegada, na saída. E ali tem uma caixa de areia que a gente chama, porque ali o material que passou pelo gradeamento e a areia, ela decanta e ali é retirado, né? A gente tira, a gente costuma chamar de grua, né? Aquele que fecha ali que tem nos portos para descarregar grãos. Então a gente eu acho que tem outra estação que tem outros modelos, mas as que a gente faz manutenção aqui usam esse sistema. Ele retira essa areia, né? O operador vai lá, tira, deixa ela escorrer o máximo de líquido, deixa ela bem sequinha e joga ela no contentor. Depois disso, ela passa são 2 tanques, eu acho, desnitrificação, né? Passa por esse desnitrificação. Quimicamente, eu não sei te explicar qual é a função desse tanque, mas depois dali ela vai para a aeração. Na aeração, ela recebe oxigênio, né, para alimentar ali as bactérias ali que vão fazer o tratamento, né, que vão ajudar. Dali ela vai para um tanque de decantação, aí lá decanta o lodo e sai a água, né, limpa na parte de cima do decantador e dali ela vai para o efluente final. Mas aí no processo ela recebe tratamento, né? Alguns é luz UVA e a gente usa o cloro aqui e aí recebe o cloro. Quando ela sai lá, ela já sai com uma outra qualidade. E esse lodo que decanta, né, no decantador, que ele faz, o decantador
um tanque redondo, na maioria dos casos, né? E ele tem um raspador. Esse raspador, ele tira tanto que flotou quanto que está no fundo ali. E aí vai para umas bombas. Dessas bombas, ele vai para o reator WASB. Nesse reator, o lodo fica, eu não sei se ele vai solidificar mais essa etapa do processo, não, de repente algum comentário aí lá no YouTube, o pessoal vai esclarecer para a gente. Mas aí de lá, ela vai para o serviço de desidratação, né? A gente usa aqui a centrífuga decanter, que é um sistema que pega, o lodo entra, né, recebe o polímero, e aí pela força centrífuga ele separa. É até um processo bem interessante, porque a força centrífuga ela separa o lodo sai, né, completamente desidratado, e aí a água sai na outra parte do processo. Essa água vai lá para o efluente final também. E aí, basicamente, esse é um resumo da estação biológica, né? Assim, a minha área é mais a manutenção das bombas e a parte mecânica, mas o que eu entendo na biológica é esse tipo de tratamento. E na água varia também o jeito que são os filtros, né? E tem filtro ascendente, então varia um pouquinho, mas o processo vai mais ou menos nessa pegada, né? Recebe, passa por filtros ali a água, depois ela vai, tem também, né, decantador, depende do projeto daquela estação. A gente tem estações que recebem o efluente de poço subterrâneo, e aí ela não passa por alguns processos, porque ela já vem com uma qualidade tal que não precisa passar por todos esses processos. Aí ela recebe o tratamento químico, às vezes passa por um tanque de decantação também, mas não passa por todos os processos que outras. Basicamente, é isso assim que a gente pode falar de tratamento de água. Com certeza, tem mais detalhes aí, dependendo do modelo, né? Do tipo de estação. Eu queria que o Silvano contasse alguma história, assim, pra gente dar uma descontraída. Silvano contasse alguma história interessante que ele já passou, essa parte de manutenção aí. Cara, sim, a gente passa algumas coisas na rua que... certa vez eu estava numa estação elevatória, né? Estava ali, né, baixado, olhando a situação da bomba, e veio um morador de rua, né? E olhou, o que é isso aí? Eu disse, não, isso aqui é a estação, uma elevatória do esgoto que vem aqui da região. Aí ele disse, é aquilo lá? Eu assim, é isso mesmo. Ele assim, pô, que vida essa tua, hein? Mexer com isso. Ele simplesmente ficou rindo de mim, assim, alguém tem que fazer esse trabalho. Eu falei para ele, não, alguém tem que fazer, porque isso aqui pode ir ali isso aqui vai ali para o rio, ali vai poluir. Aí, no fim, depois ele ficou ali, ficou conversando. E, além disso, né, a gente também, outra vez foi atender já em um sistema de água, né? A gente estava lá mexendo, realizando a manutenção na bomba, a gente tinha acabado de chegar, e aí passou um pessoal, né, meio agressivo, assim, a gente vai subir, quando a gente chegar lá, a gente quer que a água esteja lá em cima, hein? E aí, cara, a gente teve que... Aí eu olhei pro colega assim, ó, vamos meter pressão aí, porque a coisa não tá boa pra gente, né? Garantir o banho do irmão ali, porque senão ele volta. A gente, que assim, quando a gente trabalha com saneamento, a gente tem que ser rápido, né? Hoje em dia, né, tem que ser mais rápido possível na ação, né? Quando você tem alguma anomalia ali no sistema. Então, quando dá algum problema, se você demorar para chegar, que aquela água já fica muito tempo ali, aquele booster vazando, a gente quando dá vazamento, às vezes booster, o selo mecânico, né? Dá um problema no selo ali, começa a vazar, às vezes a gente chega lá, a pessoa já tá lá, acabou de vazar, o cara já tá lá, e fica esperando a gente. E aí ele espera e às vezes espera com 5 pedras na mão, né? Assim, pô, isso aí, às vezes tem local que demora anos até ter um evento assim de falha, mas quando dá, parece que tá dando todo dia, sabe? É bem assim que a gente enfrenta aí na trincheira aqui da manutenção no saneamento, né? Você chega no local, já tem um camarada te esperando e perguntando, foi você que desligou a água lá de casa? Já tem. Não, e outras situações que a gente chega, que o pessoal acha que faltou luz, mas não vai faltar água, né? Chega lá, faltou luz. Pô, faltou? Não, só faltou luz, por que faltou água? Por que a gente tá sem água aqui? Mas tem local que depende do booster e as pessoas às vezes não têm a reservação na casa. A gente, né? Hoje tem campanhas, né? Todas as empresas de saneamento estão fazendo campanhas para o pessoal colocar a reservação, colocar um reservatório na sua casa. Ainda tem muita gente que não tem, que depende direto da pressão água da concessionária. E isso é bem complicado, porque aí joga mais pressão e você não fica com uma reserva, porque é um sistema que pode ter falha, pode dar problema, pode, né, ter um problema de abastecimento, então você tem que ter reserva. E muitos locais a gente deu problema no booster, a gente para o booster às vezes para fazer algum tipo de manutenção, porque às vezes por mais que tenha 2 bombas, às vezes você tem que dar uma paradinha ali para fazer uma manobra, ou para tirar uma bomba por cima da outra ali, e aí parou ali, e às vezes é questão de meia hora, já tem o morador ali, porque ficou sem água, ele já viu que
Já tá Cai irritado. naquela questão da educação que a gente comentou lá atrás, né? Da educação. Colocar reservação, né? Colocar uma caixa d'água na sua casa faz parte também da educação, porque é importante. Você sabe, E Tamires, que o eu quê? tenho uma curiosidade, né? E talvez a partir dela o Silvano possa complementar com outras, porque é mais do cotidiano dele. Como eu trabalhei com saneamento básico, eu lembro que em algumas visitas que eu fiz à estação de tratamento de efluentes, eu percebi que nasciam muitos pés de tomate, né? E na época eu perguntei, eu fiquei curioso para saber por quê, né? E aí o engenheiro que estava me acompanhando, ele explicou que a semente do tomate, ela é a única que passa pelo organismo humano sem ser digerida, né? E ela acaba germinando lá na estação de tratamento de esgoto. E aí cresce muito pé de tomate. Talvez, Silvana, acredito que tenha outros casos como o do tomate que façam germinar sementes lá na estação de tratamento. Não sei. Tem. Tem. Você sabe que Tem. quando eu falei ali do tratamento, tem também tem uma situação nas estações que é o leito de secagem. O leito de secagem também é usado como, se você tem locais que não tem uma centrífuga, não tem uma prensa para fazer desidratação, eles usam esse leito, porque aí o lodo ele vai secando, né, vai tirando a umidade, ele vai ficando naqueles leitos de secagem. E nesses leitos, tomate, abóbora, parece ali também. Abóbora. Aham, abóbora. Você sabe que Traumas. tem até um fato curioso de uma estação aqui, que o operador estava cuidando das abóboras em um leito de secagem desse aí, né? Eu, particularmente, não pego nem goiaba. Também tem goiaba, tá? O Goiaba também goiaba aparece nas também. estações. E aí, ele estava cuidando, e de repente apareceu uma empresa que foi lá fazer um serviço, e o cara pegou, botou as abóboras dentro do carro e foi embora com as abóboras do operador. Que Deu isso, uma gente? briga, deu uma encrenca com essa empresa, com o operador lá, que vocês nem imaginam. Que Nossa. Porque isso? levaram as abóboras. Tinha abóbora no leito de secagem. A abóbora também aparece. Que isso? Abóbora, goiaba, tomate. Tenso, hein? A gente estava falando de falha, e eu já quero puxar a pergunta, se vocês utilizam, como que a manutenção preventiva ela pode contribuir para a redução desses problemas? A manutenção preventiva ela é fundamental em qualquer tipo de ambiente, né, industrial, qualquer local que usa algum equipamento em si, né, a preventiva ela vai eliminar, reduzir custo, vai aumentar a performance, e aqui no saneamento não é diferente, né? A gente tem, né, como a gente falou lá na etapa de captação de água, né, você tem o acompanhamento das bombas, né? A gente tem o supervisório, que não é o sistema da Traction, que tomaram um dia que ainda a gente tem um sistema da Traction aqui com tanto detalhe, com tanta funcionalidade, mas eles monitoram, né, a corrente de operação. Então, isso, de certo modo, baixou um pouquinho a performance, já vai lá realizado uma manutenção preventiva, né, içamento da bomba para olhar, ou verificação na bomba da captação, né, às vezes a gente tem que sacar ela, né, da voluta para ver se tem algum sinal de desgaste no rotor, né, o pessoal chama de impelidor, eu gosto de chamar de propulsor, mas olhar se tem algum desgaste, né, às vezes o anel de desgaste ali apresenta, né, um desgastezinho que pode vir um pouco de areia na captação, então, e aí, a partir desse sinal, a gente vai lá e faz a intervenção. No decorrer do processo, tem as válvulas, né, reguladoras de pressão, aí tem a periodicidade, o pessoal que vai lá dar uma conferida nelas, o visual, ver se ela está realmente, né, a gente faz o ajuste no piloto dela ali, eu não vi ainda um controle automático, tem umas aqui, mas eu ainda não mexi particularmente. Mas as de controle manual, a gente vai lá, dá uma ajustadinha no piloto, vê se ela está realmente fazendo o ajuste. E lá na estação, aí basicamente o operador que vê a necessidade, né? Ele acompanha. Em alguns casos, o próprio operador ele controla até a planilha lá de lubrificação, né? Por exemplo, a gente tem a centrífuga decanter no esgoto, que o próprio operador ali ele tem, né? Ela dá uma mensagem quando precisa lubrificar, ele vai lá e faz a lubrificação. Mas em outras etapas do processo, basicamente, é essa inspeção. A gente não tem ainda, né, o monitoramento de vibração, que é uma coisa que é muito importante. A gente já tem processos aqui, inclusive, já tiveram tratativas, inclusive com a Traction também, para a gente colocar, né, em algumas bombas, as bombas mancalizadas, em ERAT, algumas ERATs que a gente tem. E aí seria mais importante essa questão da vibração para a gente que está na manutenção ali, para poder, a qualquer sinal ali, a gente já interferir. Hoje, a gente tem os operadores que olham isso, né, que vão lá nas ERATs, nas ETAs, e aí eles olham, o ruído aqui está mais alto, porque pela telemetria que a gente pega o sinal de corrente, vazão, e aí é ali que a gente ataca quando tem algum sinal de anomalia. Não um sinal de vibração, né, de performance nesse sentido, de vibração, uma coisa mais refinada, ainda não tem, mas a gente usa esses outros parâmetros, assim.
tem um case, né, aqui, que já foi usado, sensor de vibração, eu usei esse case para falar que realmente é importante a gente ter esse tipo de análise de monitoramento também. No esgoto é basicamente a corrente das bombas e a vazão. Aí, a vazão da elevatória, né, elas acompanham, já tem um gráfico, porque você pega o histórico ali, o supervisório monitora o histórico, antes de dar falha, né, sistema em operação, sem falha, o supervisório lá, o técnico do supervisório, ele avalia o gráfico de liga e desliga da bomba, baseado no gráfico de nível, e aí ele aponta, ó, essa elevatória, essa bomba está com uma baixa performance. Aí o pessoal vai lá e faz o içamento para ver se tem algum desgaste, algum sinal de anomalia naquela bomba. Tem, né, a questão das limpezas que são feitas também. Isso elimina, né, uma quantidade de desgaste. No passado, né, quando eu entrei em 2010, ainda era um outro sistema de monitoramento. O que era esse sistema? Era uma pessoa que pegava o seu carro e ia de local em local. Né, ele ia lá e olhava, anotava o dado de corrente, né, nem sempre ele estava com o dado de operação, mas ele anotava aquele dado e chegava lá no local base e passava essa planilha. E aí uma pessoa ia lá, olhava, não, ó, isso aqui acho que está diferente, vai para alguém lá. Mas esse processo todo era muito lento, né? Fazia a E hoje em inspeção, dia né? não. Hoje em dia, depois foi via rádio, né? Esse processo via rádio, aí depois entrou o sistema de sinal de telefonia, né? E aí o supervisório melhorou nesse sentido, assim. Mas, basicamente, a manutenção nas ETs, né, tem o supervisório e tem o operador. Na rede em si, tem os macromedidores, né, e que monitoram ali. Por exemplo, a gente tem um booster, uma ERAT num determinado local, né, ela bombeia, manda a água para frente lá. Alguns têm um outro booster em série. O supervisório monitora ali se o outro booster em série, a pressão dele não alcança a pressão ideal e o booster anterior aumentou a vazão, é sinal que tem algum vazamento nessa linha. E aí o pessoal já, ó, booster 1 tá dando pressão, aumentou demais a vazão e o booster 2 não tem pressão. Pede para alguém correr a linha. Aí, isso tudo pelo supervisório, porque até então não é algo que vai dar uma falha assim tão visível, né? Porque não foi uma sobrecarga, não foi uma falha de sobrecorrente, nada disso. Ainda está em operação, só que o valor da vazão aumentou demais, aí vai alguém lá correr para ver se tem algum vazamento. E aí também tem, né, o macromedidor que ajuda nesse sentido. Então, tem esses dois sisteminhas que ajudam bastante, assim, em questão de manutenção, principalmente em rede de água, né? Com muitos detalhes, né? A manutenção É que tem muito sistema diferente, né? A gente fala de água e de esgoto, né? Se a gente for falar só de esgoto, a gente consegue, de repente, mais... Mas aí tem a água, né? A água usa muito mais a questão de medir a vazão e a pressão. O esgoto, a gente mede muito a questão do rendimento nas estações elevatórias. Hoje em dia, o pessoal está conseguindo pegar um pouco mais o dado de vazão nas elevatórias, porque o sistema de medir vazão de efluente de esgoto é diferente do da água, né? Outro tipo de sensor, é outro tipo de... Ele pega diferente. Inclusive, até falei com o Hugo no passado aí, para a gente tentar fazer um case aqui, com um sensor, né, o Smart Track, para botar numa bomba de poço seco, que eu queria ver como é que ela ia se comportar com o sensor da Traction. E aí ficou essa tratativa com o pessoal da engenharia aqui para fazer, porque eu não vi ainda. Inclusive, até eu acho que na época o Hugo disse, cara, isso é uma coisa interessante, a gente pode fazer e tal. E aí isso ainda está em curso, ainda para a gente testar. Silvano, eu morei ali numa região de São Bernardo do Campo, onde havia uma das maiores densidades populacionais do país, ou seja, o maior número de pessoas por metro quadrado, de habitantes por metro quadrado. E eu sei que nesses casos, assim, né, nesse tipo de região, é onde os desafios são maiores, né? E eu gostaria de saber de você quais são os principais desafios relacionados à manutenção nesse tipo de contexto, onde você tem uma densidade populacional muito alta. Obviamente que o sistema de saneamento, tanto de entrega de água tratada, como também o de coleta e tratamento de esgoto, ele deve funcionar com mais confiabilidade. Como é que é? Quais são os desafios para a manutenção nesse contexto? Assim, a gente sabe que as cidades, né, a maioria das cidades, elas foram crescendo, né, foram meio desordenada a coisa, né, então a gente tem mobilidade, a gente tem para se fazer uma obra hoje em dia, né, e a gente sabe que a população está crescendo demais, né, aí chega nesses locais que é muito denso, você não tem como botar um booster, onde é que você vai, o pessoal fica
Onde é que vão botar aquele booster? Aí vai botar na frente, de repente, de um local, aí o morador já não gosta, e aí a gente não tem mais uma área, né, mais afastada para se montar esse booster. E às vezes não tem outra solução, você tem que botar ali próximo, onde a rede está subindo, e aí tem que compactar ao máximo a estrutura, né, porque você tem, hoje em dia, né, a legislação pede 2 bombas, né, nos sistemas, né, você tem uma reserva já instalada. Só que para você colocar um booster com 2 bombas no mesmo gabinete, ele vai ocupar, em alguns locais, uma calçada inteira. Então, tem que ter todo um estudo para se achar um terreno, um local, onde você possa colocar esse gabinete com 2 bombas. E hoje, né, porque no passado você podia colocar uma bomba só e ter uma bomba reserva na oficina. Eu acho que seria, se a empresa tem a bomba reserva ali pronta para se colocar, e aquele booster está atendendo ali e a ação dela é rápida, eu acho que não teria tanto problema. Mas é obrigado a botar 2 bombas e aí é uma dificuldade enorme achar um local para colocar esses boosters, com esse gabinete maior, para poder atender. Isso é uma dificuldade, né? Para você fazer manutenção, você chega lá um booster que está uma área movimentada, então você tem que mobilizar a guarda municipal para poder parar o veículo ali, colocar cone, e às vezes o pessoal entende, mas você se sente, poxa, estou atrapalhando o ir e vir do pessoal, porque você tem essas ruas tão estreitas que você parou o veículo ali, se você, por mais que você pare, tem locais que não tem nem calçado, que mal tem a calçada, não sei se vocês já viram alguns memes aí que tem um poste no meio na calçada e tem só um vãozinho para o cara passar, que é o medidor de barriga ali, então a gente tem isso, e aí aqui a gente tem. E aí é uma dificuldade para a gente fazer manutenção nesses locais, né? E tanto fazer manutenção quanto adequar as legislações aí atuais, né? Que a gente tem que colocar 2 bombas. Estações elevatórias, né? Recentemente, hoje estava conversando com o engenheiro que a gente vai ter que fazer uma ampliação numa estação elevatória lá. E aí tem problema, não, mas agora tem um prédio ali do lado. A gente vai fazer, vamos ter que tentar fazer um esquema, botar outra bomba naquele mesmo poço. Aí a gente está estudando para colocar mais uma bomba, né, com maior vazão, maior capacidade, porque outro desafio é esse, né? Vai crescendo, né? A população vai crescendo e você tem que melhorar a quantidade de esgoto bombeado de água tratada. Então, você tem que estar sempre ampliando. Aquele booster que atendia no passado, hoje em dia já não atende mais. É igual mobilidade, né? As cidades vão crescendo, você tem que ter uma estrutura de mobilidade muito grande para comportar. Estações elevatórias. A gente, em 13 anos, tiveram estações aí que a gente já teve que fazer ampliação. Já está quase fazendo mais uma ampliação, porque começou a crescer demais, né? Principalmente aqui na região das praias, assim. Né? Hoje eu moro aqui no centro, né? Aqui na cidade do lado, que é São José, mas a nossa casa fica lá nos Ingleses, que é uma praia que cresceu demais, tem muito prédio, então lá ainda tem alguns terrenos que ainda consegue botar booster e tal, mas aqui no centro da cidade mesmo a gente tem bastante dificuldade para fazer manutenção nas elevatórias que tem já. As elevatórias que já tem no local, tem umas que é bem difícil a gente fazer, que é até perigoso. A gente já teve que solicitar alteração de booster em outros locais, porque você imagina que aqui tem o Morro da Cruz, né, que é um ponto turístico aqui, o pessoal sobe, onde tem as TVs e tal. Lá tinha um local que tinha um booster numa área muito perigosa, que era uma curva. Então, por umas 3 vezes, os carros bateram lá e detonaram aquele booster. Assim, mas foi coisa assim, em um ano, bateram 3 vezes. Não dá. Se a gente estiver fazendo manutenção lá, um carro vem lá, porque ele é uma descida, o cara pegou o guarda-reio e levou o guarda-reio, o booster, foi tudo embora. Aí a gente, a questão até de segurança agora, é a nossa segurança, é a nossa segurança. Aí foi colocado mais embaixo, só que ao mesmo tempo teve que colocar uma bomba maior. E assim, aqui em Florianópolis a gente tem um problema bem sério com relação à mobilidade. No verão a gente trava. E aí a gente toma ações até para reduzir um pouco o tempo, né, de ataque nas manutenções, que é ir com o pessoal no norte da ilha, outro pessoal cuidando do centro, outro mais no sul, para melhorar essa ação, né? Inclusive porque hoje em dia, como a tecnologia, né, o defeito, a falha chega rápido, a sua ação tem que ser mais rápida também, né? Então, e aí a gente pega a fila, dá uma falha e a base está no centro, tem aquela fila para ir para o norte da ilha, que é o que a gente enfrenta bastante aqui no verão, e aí tem aquela fila, o cara perde um tempão e lá está com problema. Então, descentralizou um pouco essa questão. No verão aqui a gente tem essa descentralização de equipe, assim. Mas a mobilidade, ela interfere bastante assim na nossa manutenção do saneamento. Se tem que fazer uma desobstrução de rede, que ocorre bastante, é outra área, né? Eu estou na área mais de bombeamento, mas eu tenho os amigos que estão na parte de rede e eles têm bastante dificuldade, porque a hora que dá uma obstrução numa rede, às vezes o caminhão que chega, o hidrovácuo que faz esse serviço, tem local que ele não consegue entrar porque
as ruas estreitas. E aí tem carro estacionado de um lado, do outro, os caras não conseguem. Para chegar lá é maior dos perrengues, para ele poder fazer essa manutenção. A gente está pensando mais aqui em eletromecânica, né? Mas o pessoal de rede sofre muito mais com essa questão de áreas densamente povoadas, de acesso, de mobilidade, do que a gente que faz a manutenção nas bombas e nas elevatórias. Sim, eu entrei nesse assunto da densidade populacional porque eu me lembrei de um problema que a humanidade já enfrentou no passado e acabou enfrentando novamente agora, algo bem recente, né? Que foi uma pandemia. Certo que agora nós tivemos uma pandemia de coronavírus, né? Mas no passado, lá por volta de 1850, nós tivemos a pandemia de cólera, né? Acho que você já deve ter ouvido falar disso. O pessoal de saneamento vê até filmes, documentários sobre o que aconteceu lá no passado. E essa pandemia de cólera, ela foi bem emblemática, né? Porque ela aconteceu em Londres, na Inglaterra, onde havia aumentado muito a densidade populacional por conta da Revolução Industrial. Ela aconteceu na África, aconteceu na Índia, aconteceu em diversos lugares do mundo. Mas essa em específico de 1850 em Londres, eu lembro que ela também expressa a importância do trabalho de saneamento, né, do processo de saneamento básico, porque na época não havia tratamento de esgoto e o esgoto era simplesmente coletado e jogado em galerias subterrâneas na cidade de Londres, e esse esgoto ele acabou se infiltrando, acabou diluído ali no manancial que abastecia a cidade. Na época, a cidade era abastecida por poços artesianos, onde haviam as bombas manuais, assim, que as pessoas iam com balde para tirar água. E elas acabaram pegando muita água contaminada. Só que, assim, foi um problemão até descobrirem o que tinha acontecido, qual era a causa. Morreu muita gente, por isso que foi uma pandemia, né? Porque as pessoas não sabiam que era a água que estava chegando para elas, estava contaminada com efluente, entendeu? E elas bebiam dessa água e morriam. Até que teve um cara, eu não vou me lembrar o nome, mas ele pegou dados de pessoas mortas e ele descobriu que estava morrendo mais pessoas próximo a um desses poços artesianos. E aí ele insistiu no assunto, parece que as pessoas não deram muita importância para a pesquisa ali, para a análise que ele fez desses dados, e ele insistiu, ele teve que insistir para que aquele poço fosse analisado com mais carinho, até que descobriram que a água que estava saindo daquele poço, ela estava contaminada. E aí se descobriu a causa daquela pandemia, né? Então, assim, tanto a captação quanto o tratamento da água, como o tratamento de efluente, eles são importantíssimos para a sociedade contemporânea, sabe? Hoje você não ouve falar mais de um surto de cólera. Por quê? Porque a água chega tratada e porque é claro que ainda tem muito que se avançar com relação a tratamento de efluentes, mas a gente tem coleta, pelo menos, que funcione e tratamento para não devolver efluente em área de manancial, por exemplo, né? Então, assim, isso aumentou não só a qualidade de vida das pessoas, como também a questão da longevidade, né? Como que chama, Tamires? Me ajuda. Expectativa, né? Expectativa de vida, né? Expectativa de vida. Silvano foi mais rápida que eu. Demorei para eu pensei em IDH. O IDH tem relação com isso, mas eu estava pensando na expectativa de vida mesmo, que ampliou, não, né? E você sabe que você falou essa história, até uma coisa, porque o meu TCC, né, quando eu fiz a graduação, projeto de produto, o meu TCC era o projeto de lixeiras para coleta seletiva para aplicação em escolas, em núcleos de educação infantil. E aí eu fiz um estudo, né, sobre o lixo, sobre os resíduos e tal. E aí eu descobri que aqui em Florianópolis, em 1830, tinha uma lei que mandava as pessoas jogarem o seu lixo no rio. Sério? Então, para você ver. Aí depois gerou uma série de... gerou, né, teve também um surto aqui, foi um surto aqui que teve também, mais ou menos nesse mesmo período aí. E aí tinha essa lei que mandava jogar o lixo nos rios. É uma coisa inconcebível, né, nos dias de hoje, mas tinha isso. Parece que naquele tempo esse tipo de descaso com o meio ambiente era meio que comum. As casas, né, não eram viradas de costa para o mar nesse período. Era um senso comum, já mudou, né? Sim, e a gente já está falando de meio ambiente. Como que funciona a política de meio ambiente com a manutenção em áreas, né, de tratamento? Bom, as questões de questões ambientais, né, que a gente vê aqui é que, assim, hoje em dia, né, a gente tem as multas bem pesadas, né, as empresas de saneamento sofrem, né, as questões ambientais se você tiver um extravasamento, né, hoje em dia até, né, tem um lema, né, que a gente usa que se tiver um booster parado e uma estação elevatória parada, a gente vai atender o booster, porque antes deixar uma comunidade por um tempo sem água do que deixar o esgoto extravasando no rio. Então,
a nível de prioridade, né, deu um evento, deu uma anomalia ali, você tem que escolher, é claro que hoje em dia a gente tem bastante equipe, então você consegue, né, mas assim, a nível de exemplo, né, se tiver um booster parado e uma elevatória, a gente vai primeiro na elevatória, porque, né, não é só a questão da multa, né, hoje em dia a gente se preocupa bem mais com a questão do meio ambiente. Então teve um evento, eu acho que foi em 2015, numa elevatória. Então, deu uma chuva, né? Foi próximo, acho que no período de final do ano, deu uma chuva, e aí o nível ficou alto, né? Só que, ao mesmo tempo, foram. Hoje em dia, a gente também tem o problema de roubo, né? Quando a gente falou ali da área densamente povoada, a gente tem um problema sério de furto de cabo, o pessoal, né, furto de tampa de PV, umas tampas pesadas, e o pessoal rouba a tampa, quadro de comando, enfim, a gente teve, e nesse evento, o pessoal foi lá e roubou a bateria, roubou o cabo do gerador. Então, deu a chuva, deu uma queda de energia, deu um blackout geral, e roubaram isso, então a estação elevatória extravasou. Isso deu uma multa gigante, assim, porque aconteceu, foi de noite, deu a chuva, chegou de manhã, tinha extravasado porque deu a chuva, a rede estava carregada, o gerador não entrou, e aí deu aquele extravasamento, isso tudo gerou uma multa bem grande, assim. Então, hoje em dia, as questões, né, ambientais de saneamento ali, o pessoal tem que cuidar muito isso, porque, né, claro, nesse evento, quando a gente tem algum evento assim que deu um problema, a rede obstruiu, né, a gente chega lá e a rede está vazando e a elevatória, né, a estação está legal, não é problema na elevatória, é acúmulo de gordura, algum material que acumulou que fez ocorrer esse extravasamento, o pessoal vem achando que, assim, poxa, aí vocês estão deixando, não, mas a gente também quer, né, eu costumo dizer para as pessoas que eu também quero levar, eu levo minha filha na praia, então a gente também trabalha para tentar evitar ao máximo isso, né, para não ocorrer, porque a gente sabe que quando sai um efluente, né, que extravasa em período seco, é inconcebível extravasar num período seco. Em períodos de chuva, né, tem estudos que comprovam que, né, com certeza vão ter o pessoal que vai comentar, né, aqui, que certamente vai dar mais embasamento a isso, mas tem estudos que comprovam que uma estação elevatória se extravasa em período de chuva na estação elevatória, né, ele vem tão diluído ali que ela prejudica menos o meio ambiente do que esse efluente chegar lá na estação de tratamento e ele arrastar o lodo, arrastar a matéria química, a matéria orgânica lá na estação. Então, tem estudos que comprovam isso. Então, às vezes, está chovendo, está extravasando, não estou defendendo aqui, mas é que dificilmente você vai ter nas empresas, se não tiver uma política de correta ligação na sua rede, né? Voltando lá na educação, fizer os projetos, né, de acordo para não ir intrusão de água da chuva, você vai ter menor incidência disso. Mas ocorrendo isso, os estudos, né, comprovam que se extravasar na estação elevatória com chuva, né, é bom isso pontuar bem, com chuva extravasou, é menos prejudicial, não estou dizendo que não é prejudicial, mas é menos prejudicial do que extravasar lá na estação de tratamento, porque a estação também ela tem um limite, né? Toda estação tem o seu limite de operação. Então, por mais que o operador consiga controlar, ele se chegar uma enxurrada muito forte, vai ter o arraste lá. Então, hoje em dia tem os controles também de vazão nas elevatórias finais, né? Você controla a rotação para a bomba, a gente sabe quando a bomba liga, né, faz a rampa de acionamento e tal, mas ela liga e vai no máximo e fica na rotação máxima, até baixar o nível, desligou, vai fazer a rampa. Hoje em dia tem os controles de PID, eles chamam, que é o quê? Ela manter uma vazão constante para não ter esse fluxo dentro da estação, para não ter esse choque, né, não ter essa onda, e essa onda também atrapalha o tratamento. Então, hoje em dia tem mais essa questão. Mas voltando lá na questão, né, ambiental, é bem importante ter um controle sobre isso, né, de as políticas públicas. Aqui a gente tem um programa da prefeitura, né, com a empresa de saneamento, que é o Se Liga na Rede. Então, fiscalizando uma série de imóveis, passa pela cidade inteira para ver se está tudo certo. Eles botam um corante, né, para ver se está indo certinho, se está saindo na caixa de gordura, se está indo tudo certinho. E não são poucas vezes que tem ligações irregulares, assim. Então, é uma coisa que é um processo longo. A questão de conscientizar, poucas pessoas adquirem um imóvel e se preocupam se ele realmente é questão hidráulica ali. Tá certo, eu acho que raramente né, o pessoal vai olhar, deixa eu ver o projeto hidráulico aqui, não, tá certo? Se quiser assim, né? Sabe que... Então, é questão de conscientizar mesmo, porque é um ciclo, a gente vive é um ecossistema que está tudo ligado, é como você falou anteriormente, né? O efluente ali que não vai tratado, uma hora ele vai para o lençol, ele vai para o rio, e ele pode voltar ali e chegar no tratamento novamente. Né? Aqui a gente está no litoral, aqui a gente tem um problema mais grave aqui, porque a gente está numa ilha, né? A gente vive realmente, é uma ilha. Então, a gente tem uma captação aqui que fica no continente, aqui na ilha tem vários pontos que capta água também. Tem uma lagoa que teve um processo para redução da vazão dessa lagoa, porque a estiagem
baixou muito o nível, então aqui tem o norte dele que pega mais do lençol, então tem vários tipos, mas só que se a gente não cuidar, né, o lençol ali ele vai se contaminar também, então a gente tem que cuidar porque uma coisa está diretamente ligada, né, e a gente como manutentor, a gente tem um papel nisso também, a gente sente, né, a necessidade de atuar rápido, a gente pede, né, com foco na manutenção, foi uma coisa que eu acho, né, que eu me sinto, assim, feliz, porque me fez estudar muito mais, né, acho que o fato de, pô, o curso que andei fazendo aqui, até fiz os cursos aqui pela revista Manutenção, fiz os cursos ali de vibração, de motores, então, além disso, eu fiz vários outros cursos, isso ajuda, porque a gente tem consciência de que a gente tem um monte de recursos que a gente pode avançar, né, e acrescentar para poder apresentar um serviço de mais qualidade, pensando, né, na minha filha, pensando no futuro, na natureza. Então, e aqui a gente tem essa questão, né? Eu falei com outros colegas de outras empresas, como é que como é que vocês têm os órgãos fiscalizadores, eles estão em cima da estação elevatória de vocês lá? Não, lá não é tão, lá é mais tranquilo, às vezes elevatória que fica lá, mas aqui a gente tem uma comunidade muito engajada aqui na região de Florianópolis por causa do turismo. Então, aqui a gente tem que atuar muito mais rápido. Então, a gente tem um pessoal bem engajado e é bom, é ótimo isso, né? Porque a comunidade tem que participar, só que, como eu comentei ali, acho que a gente conversou um pouquinho, né? Tem locais que a gente tem liberações, mas precisa de mais liberação ambiental, tem várias questões para poder ampliar o sistema que está travado ali, projeto pronto para ser executado e dar mais tratamento de esgoto, só que fica travado em algumas questões que precisam ser só esclarecidas, sabe? Diferentemente do que ocorre em Florianópolis, ocorre nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, eu trabalhei na Zona Oeste de São Paulo um bom tempo, e eu lembro que eu trabalhava próximo a uma indústria de cosméticos, inclusive uma indústria bem conhecida. E uma vez por mês descia chama afluente quando é nascente, né, Silvano? Uhum. Descia pela nascente do Rio Tietê um caldo verde. A gente até brincava, a gente falava, soltaram o tangue lá na empresa tal lá e tá descendo o tangue pelo rio, porque o rio ficava verde, sabe? Uma vez por mês, às vezes até duas, descia esse caldo verde que a gente dizia que era suco tangue que tinham derramado no rio, né? Mas não era, isso era química lá da indústria de cosméticos. Eles aproveitavam geralmente o final de tarde, assim, 6, 7 horas da tarde, para dispensar algum resíduo da indústria e diluir na nascente no Rio Tietê e jogar o problema para a cidade vizinha, né? Porque o Rio Tietê ele passa por Barueri, vai por Santana de Parnaíba, vai embora ali, e aí o problema acaba sendo transferido para outros municípios. E isso era bem comum de acontecer. Até uma vez que eu cheguei a chamar o fiscal da Ambiental. Só que assim, isso acontecia 1, 2 vezes por mês na calada da noite. E o fiscal, ele apareceu por lá, me procurou, coisa de 2 horas da tarde, sabe? Aí a gente foi lá e eu mostrei para ele. Ele falou, não, mas eu não tô vendo nada. Eu falei, mas uma vez, 2 por mês, o rio fica verde, né? É química que estão jogando no rio. E ele falou, mas eu não posso fazer nada se eu não der o flagrante. Aí ele colocou no relatório que ele não encontrou nada e foi embora. Então, a própria população nos grandes centros urbanos, ela encontra dificuldade para obrigar a fiscalização a fazer o trabalho dela, né? E isso é um problema, porque em algum momento aquele resíduo ele vai ser tratado, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa, em algum ponto ele vai chegar. Se não chegar, ele chega na torneira. Ele chega na torneira de alguém, não chega? Isso a gente tem de positivo aqui, assim. Hoje em dia também tem, né? O fato de você estar com o celular, né? Estar com uma janela aberta para o mundo ali, né? Hoje em dia, fazer um atendimento num booster aqui no centro, e estava com problema, a bomba. E aí a gente estava realizando a manutenção, tinha uma senhora conversando comigo, né? Só que a gente conversou, né? Tratando perfeito como qualquer outro cliente, dando atenção para ela, só que ao mesmo tempo a gente estava continuando a atividade porque era um bombeamento parado e era a comunidade dela que estava sem água ali em cima, né? A rua, e a gente continuou, tá? Acabou o serviço, ela comprou uma Coca-Cola, levou pra gente tomar e tal. Bem legal, uma pessoa. Só que aí depois a gente chegou na base e o pessoal assim, eu sabia que ela tá fazendo uma live de vocês lá trabalhando, assim, sério. E ela estava falando com a gente, fazendo uma live para a comunidade, só que, né, o pessoal da central tem acesso lá também, né, porque ela já acompanha, assim, também as comunidades, pessoas para reclamações, para poder também, né, sentir as dores do pessoal. E aí a gente descobriu que estava numa live, aparecendo na live dela, e assim, hoje em dia, né, qualquer chamado que chega de uma rede extravasando,
esses dias teve um evento de um caminhão, uma empresa prestadora de serviço que não era para a gente, era um outro local, estava descarregando numa parte do mar, assim, e isso vinculou aqui, deu uma repercussão bem forte, assim, e aí a gente encontrou esse pessoal desse caminhão, e aí, porque assim, os caminhões sugão, né, esses limpa-fossa, tem uma estação aqui que a gente cuida que eles descarregam lá. Esse efluente vai para lá e lá a gente faz o tratamento. Então a gente faz manutenção nas bombas dessa elevatória, desse sisteminha de tratamento dos caminhões. E a gente encontra com eles. Aí um dia chegou o ajudante do motorista, né? E ele falou assim, bem inocente, né? Poxa, filmaram a gente lá, a gente estava descarregando. E era água da pluvial, não era nem água. Mas aí, como é que vai explicar, né? O celular filmou ele descarregando, e segundo ele, né, também, aí o motorista era água, a gente tirou a água da pluvial que estava entupida ali, na frente da casa dela, da senhora, e foi lá e descarregou lá porque era mais rápido, só que, Até né, explicar. não foi certo, não foi, mas aquela repercussão toda, né, que deu por causa daquela Já era, cena, né? aquele recorte, já, eles até na época eles acharam que ia ser mandado embora e tal, eu não sei que fim levou essa situação, mas hoje em dia, né, celular, e aqui na nossa região, eu digo para vocês assim, que por experiência, né, encontra o pessoal em treinamentos, né, a gente faz treinamento aqui na VEG, em outros locais aqui também a gente faz treinamento, encontra o pessoal, Sanepar, Sabesp, pessoal da Petrobras também, aí já é outra área, mas a gente encontra esse pessoal da Sabesp, Sanepar em treinamentos, e eles falam que tem cidade do interior que é diferente de estar no centro, e a gente fala a nossa história aqui, pô, mas lá o pessoal aí é renegado, como diz aqui. O pessoal aqui acompanha mesmo, né? É Mas ainda bem. manifestação, a gente tem que quer ganhar o pessoal de base, leva uma Coca-Cola, né? É a estratégia do pessoal. Mas ela fez uma live lá e passou, ainda bem que, né, a gente também não. Mas pega um recorte, né? Se você falar alguma coisa, né? Pega só Sim. aquele recorte, já dá um problemão também, né? Já fui pego fazendo manutenção de ar-condicionado de alojamento de motorista, e ar-condicionado você sabe que dentro do rotor ali dele que cria colônia de bactérias, né? E aí a empresa que vem fazer tem que tirar o rotor, lavar com uma VAP, jogar um produto lá, um desinfetante e tal. E é um procedimento comum, né? E aí o pessoal tava lá limpando, tirando aquela poeira, né, que é na verdade uma colônia de bactérias, e chegou um motorista e perguntou, mas o que é isso aí? E aí o camarada da empresa prestadora de serviço pegou e comentou, né, falou, não, isso aí é uma colônia de bactérias. E o camarada filmando gerou um recorte desses aí que você comenta e colocou aquilo nas redes. E aí o problema que na verdade não existia, porque a gente estava fazendo a manutenção do aparelho de ar-condicionado, virou um problemão, né? Mas eu imagino que na questão do saneamento o problema seja muito pior, porque está relacionado com algo que praticamente é um alimento, água, né? Então, qualquer probleminha, qualquer informação enviesada assim ou mal recortada pode gerar um transtorno enorme para vocês. E é um dos cuidados que eu até acho que não sei se eu comentei para a Tamires, que assim, se eu pudesse, né, se eu pudesse mostrar tudo assim, dia a dia, além de não poder, porque a gente tem, né, várias questões, né, de proteção de dados, né, mas também tem a questão do tempo, né. Pô, o cara tá filmando, às vezes eu gosto de mostrar alguns detalhes de alguma manutenção, alguma coisinha, mas às vezes você vai gravar ali 2 minutos, mas pode chegar que o cara passou o dia fazendo aquilo ali, né? Então, a gente tem que Não ter tem muito um cuidado, equilíbrio, né? né? Tem que ter uma linha bem tênue, assim, que a gente tem que se manter ali. E assim é quando a gente está na rua, né? Tratando... Porque a gente que faz a manutenção, a gente está realmente na ponta, a gente está escutando o pessoal mesmo que está sofrendo quando para um bombeamento, quando dá problema na estação elevatória, a gente que ouve muitas vezes, a gente tem um fenômeno também, né, que é aquela pessoa que, não sei se isso acontece em outros locais, mas assim, a pessoa quer, a eleição é daqui a 2 anos, eu quero me candidatar a vereador. Então ele procura uma oportunidade para ter uma ação midiática ali dentro daquela comunidade para ele aparecer. Eu estou em cima, o cara lá, aí ele chega e quer pegar aquela cena, um contexto para poder se aparecer um pouco mais na comunidade. Isso acontece muito, muito também. Problemão, hein? Problemão. Eu imagino que aconteça mesmo. Já vi casos parecidos e às vezes a pessoa não tem
uma pauta, né? Não tem um conhecimento na sociedade e precisa desse subterfúgio para crescer e acaba prejudicando o trabalho de outras pessoas, né? Isso é Porque se você lamentável. parar, a gente para pensar assim, a gente tem sistemas que ficam anos e anos sem dar nenhum tipo de evento de extravasamento, sem dar nenhum tipo de problema, mas quando dá, parece que está dando todo dia, dada a particularidade daquele local, porque, pô, é o esgoto, né? Deu problema num dia, o pessoal só lembra daquele dia, isso sempre incomoda, a gente olha lá no histórico, isso aí não deu problema faz anos, às vezes, e aí não teve nenhum evento há anos atrás, e aí o pessoal... Mas é por isso que praticamente todos os sistemas são uma criticidade muito alta, né? E ao mesmo tempo que as limpezas, eu acho que eu não cheguei a comentar, né? Geralmente limpeza de estação elevatória é feita à noite, porque você vai fechar a entrada, né? Hoje em dia a gente tem um sistema que a gente usa que é colocar uma bomba, né, no PV antes, essa bomba com mangote, conectar na rede, e aí você isola e aquela bomba fica conectada à rede. Eu até estou escrevendo um artigo de alguma modificação em projeto de elevatório para apresentar esse tipo de solução, assim. É tipo E um aí a gente bypass. usa esse sistema. Faz tipo um bypass. Isso, só que a gente já está deixando uma espera ali, porque quando vai fazer a limpeza, aí pode fazer durante o dia, mas a grande maioria dos projetos de estação elevatória só tem uma comporta ali, no barrelete você não tem uma espera para botar uma bomba com mangote, então a gente está fazendo isso para ficar essa espera, porque você consegue fazer as intervenções durante o dia, e hoje em dia, na grande maioria, você tem que fazer à noite, porque, né, madrugada, porque você tem menor vazão, aí você consegue colocar o balão, fica um caminhão puxando da rede e os outros ficam fazendo a limpeza, porque você usa o hidrovácuo para tirar areia, né, as coisas do fundo. Então, isso é de noite. Então, tem local que é feita a cada 6 meses e a cada 6 meses a pessoa não tem aquela, pô, é uma vez a cada 2 vezes no ano que que vai ter aquele barulhinho de madrugada. E E já aí, tem o mesmo pensamento, assim, né? Nossa, mesmo toda assim, vez isso. mesmo assim a gente tem muitos, às vezes até a polícia aparece, assim. Nossa Tem locais que a Senhora. gente já usa, dependendo do tamanho da estação elevatória, a gente já diz, não, a gente vai usar 3 caminhões para fazer a limpeza, bota 2 ali para sugar e começa a fazer ali 6 da manhã para limpar em 1 hora para não ter o problema, porque a gente sabe que tudo é custo, né? Então, Sim. às vezes você colocar 3 ou 4 caminhões de madrugada, mais 2 ali, aí durante o dia já vai, de repente, defasar o caminhão para outra atividade. Então, se você fizer de madrugada um pouquinho mais, né, na horário da madruga, você usa pouco caminhão e no outro dia você não tá, né, sem o resguardo daqueles caminhões ali que também são importantes, porque quando você tem algum evento de rede obstruída, né, então fazer limpeza, essas coisas, você tem que ter os caminhões durante o dia também, eles fazem parte da manutenção. Esse assunto é um assunto, assim, que eu acho pertinente a gente comentar, sabe, que saneamento é muito importante. Eu acho que quando a minha filha pergunta, né, o que eu faço, eu digo para ela assim, que a gente tem que passar para os filhos não o que tu faz ali, mas o que tu vai proporcionar, onde tu faz, sabe? Né? Eu digo para ela assim, cara, ó, Julião, papai ajuda a não ir poluição, para não, né, não deixar os peixes doentes, não deixar a natureza doente, é isso que o papai faz. A minha esposa é professora. O que a mamãe faz? A mamãe ajuda as crianças a ter mais educação para elas ser pessoas mais inteligentes. Então, quando eu falo para ela que eu trabalho com saneamento, eu sinto orgulho porque eu digo para ela que eu estou ajudando de alguma forma, né, a natureza e a sociedade. Então, quando você vê algum propósito, acho que você consegue trabalhar mais motivado. Acho que a desmotivação hoje em dia, em termos de trabalho, é que as pessoas não veem o propósito no que estão fazendo. E tudo tem um propósito, qualquer profissão. É só que às vezes as pessoas não acharam ainda o propósito daquilo que elas estão fazendo, né? Às vezes não faz uma coisa que gosta, tudo bem, mas enfim, mas em algum momento a gente tem que ver o propósito no que está fazendo. Então, eu acho que o saneamento é uma coisa que é importante para a nossa sociedade, para a natureza, e hoje em dia, né, a água, né, a gente tem cada vez menos oferta de água, a gente tem cada vez mais oferta de esgoto, então a gente tem que trabalhar para balancear essas coisas, poder preservar também, sobrando resíduo, controlar tudo isso. E todo esse pacote do saneamento eu acho que é importante para a gente conscientizar as pessoas, né? E esse é o papel aí da revista Manutenção, do grupo, de ajudar a passar essas coisas para frente, né? E como fã de vocês, eu fiquei honrado de participar e espero ter ajudado. Claro que questões técnicas, assim, a respeito né, aquela parte de tratamento de esgoto ali, tem mais etapas ali que certamente o pessoal que realmente é especialista em estações de tratamento, né, eles vão passar mais detalhes, tratamento de água. Então, basicamente, tentei dar um apanhado geral ali de como funciona, né? Então, espero ter ajudado, que esse é o propósito do Blue Cap, né? E é uma honra ser um Blue Cap, né? Eu tenho Banana até na veia.
A minha cartinha daqui, ó. Cartinha que eu recebi de Blue Cap, tá aqui, ó. Meu certificado de Blue Cap. Não pode mais mandar embora do Blue Cap. Isso Então tem aí. que rescindir meu contrato de Blue Cap agora. Silvano, eu agradeço Foi em ótimo. nome do público da revista Manutenção, em nome de toda a revista Manutenção. Eu agradeço pela sua disposição, pela disponibilidade de passar aí um tempinho com a gente, falando sobre um assunto que é novo para muitas pessoas, é um assunto bem diferente, assim, que passa despercebido no cotidiano das pessoas, mas que, apesar disso, é fundamental no dia a dia de todo mundo. Eu faço das suas palavras as minhas, né? A gente agradece muito ao Silvano por ter tirado um tempinho e vir conversado conosco, né? A gente sabe que a rotina da manutenção ela é muito intensa, com turnos e tudo mais, então a gente tem um respeito muito grande por isso. A gente deixa sempre as portas abertas para outras. O Silvano já é parceiro nosso de longa data, quem acompanha ele. É só chamar, é só me chamar. Vê nos stories, vê nos conteúdos, né? Então a gente sempre vai estar fazendo conteúdo com o Silvano vai estar sempre aparecendo aqui no Papo Manutenção, quanto for possível, em outros projetos também. E eu já puxando assim, já peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, deixar o seu like e você se inscrever no nosso canal, que é muito importante para ajudar a gente a criar mais novos conteúdos, né? E sempre estar atualizado no que está acontecendo no universo da indústria. Também siga a gente nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, né? Ambos Revista Manutenção. Foi uma honra, né? Como eu comentei já antes, então é sempre uma honra conversar, né, com pessoas que estão na área, que têm. Porque eu admiro, né? Eu sou fã, então honrado de estar participando aqui, sempre que precisar, alguma outra questão, alguma outras coisas, certamente a gente vai estar lá nos posts, nos trabalhos das plataformas, a gente está por lá, então agradeço de coração aí vocês e qualquer coisa, é só chamar a gente por aqui que a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha. Boa, Silvano. É isso. Nos vemos no próximo episódio, então. Tchau, tchau. Um abraço, gente.